Olá, alunos! Seja bem-vindo para mais uma aula de História. Vamos dar sequência no nosso tema principal do capítulo 7 do módulo 3, O Brasil se moderniza. Vamos dar ênfase sobre o Estado Novo e os direitos dos trabalhadores. Abra então na página 277. Sobre o Estado Novo. O que foi o Estado Novo? Bom, alunos, o Estado Novo foi um período da história do Brasil, que começou em 1938, e foi até 1945. E como que chegou a esse Estado Novo? Foi uma forma, que o governo Getúlio Vargas, ele quis mudar um pouco como é que era, a questão do tipo de governo dele. E aí, em 1937, ia ter que ter uma nova eleição, de acordo com a Constituição, que são as leis que regem o nosso país, Teria que ter uma nova eleição para presidente em 1938. E o que o Getúlio Vargas fez? Em 1937, lá para o mês de novembro, ele deu um golpe de Estado. Como assim, professora? Ele cancelou as eleições democráticas, dando início a uma ditadura. E esse regime político vigorou até 1945 e ficou conhecido como Estado Novo. Mas vocês sabem quais são as características de uma ditadura? Então, alunos, a ditadura é uma forma de governo caracterizada por medidas autoritárias que limitam a liberdade de expressão e outros direitos dos cidadãos. Vocês sabiam? Então, nesse período, da história do nosso país, Getúlio Vargas, ele fez várias mudanças nesse período. Ele anulou a Constituição, fechou o Congresso Nacional e também acabou com os partidos políticos que tinha naquela época. O presidente Getúlio Vargas, ele passou também a adotar medidas autoritárias sem consultar a população, Só ele tinha o poder, Nesse regime também havia uma forte centralização de poder, ou seja, Getúlio Vargas, ele tomava a maioria das decisões por conta própria e sem consultar outros políticos. Além disso, ele foi instaurada a censura, impedindo que eles fizessem críticas ao governo. A censura nós vamos falar nos capítulos futuros, tá bom, alunos? E aí eu pergunto de vocês, hoje nós vivemos numa ditadura? Não, nós vivemos numa democracia, não é mesmo? E o que é a democracia? Bom, a democracia é um regime político em que a população, alunos, elas têm participação política e a liberdade de expressão, ou seja, o povo, a população, tem o direito de escolher o seu próprio candidato. Não é isso que nós fazemos, Eleições para presidente a cada 4 anos, nós temos esse direito. E na época da ditadura, ele cancelou, e vários direitos dos trabalhadores. Vamos dar sequência aqui do nosso assunto? E agora nós vamos descobrir quais são esses direitos dos trabalhadores. Vocês lembram que nós falamos nas aulas anteriores que devido à população ter ido fazer greves, fizeram várias mobilizações, então Getúlio Vargas, para garantir esse apoio popular do seu governo, ele atendeu a várias reivindicações dos trabalhadores e instituiu diversas medidas favoráveis a eles. Por exemplo, ele reduziu a jornada de 14 horas para 8 horas diárias com a nova Constituição, as férias remuneradas e o salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo, alunos, é aquele salário que é o mínimo a população tem que receber quando trabalha de carteira assinada. Porque antes eles não colocavam aquele salário bem baixo para as mulheres, agora nós temos um teto, que é o salário mínimo, E aí, em 1943, esses direitos foram oficializados por meio da consolidação das leis do trabalho, que são a CLT, a sigla, E também, alunos, ao mesmo tempo que ele aprovou essas medidas a favor dos trabalhadores, ele também impôs algumas leis que buscavam controlar mais de perto as relações trabalhistas. Os sindicatos, por exemplo, que eram associações regidas para a defesa dos trabalhadores, passaram a ser obrigatoriamente vinculados ao governo, ou seja, o governo ele passou a observar mais de perto, que é justamente para evitar aquelas greves, aquelas reivindicações, ele passou a controlar os sindicatos.
E também, alunos, o Getúlio Vargas, ele era uma das marcas dele é que ele era um presidente popular, bastante popular. E aí surgiu o populismo, né? Ele era um presidente populista. Mas eu pergunto de vocês sabem o que significa esse termo? Então, nessa época, os políticos populistas eram aquelas pessoas, né, que aprovam medidas somente para agradar o povo, ou seja, para obter o apoio, não é mesmo? Enquanto, na verdade, eles atendem de fato os interesses dos mais ricos e não dos pobres, né? E aí vocês podem observar aqui na imagem uma carteira profissional que foi desde a época do governo Getúlio Vargas, né? Que ele aderiu, né? Que fosse registrada quando a pessoa fosse trabalhar. Aí tem uma perguntinha aqui. Você sabia que até hoje a CLT que rege as relações trabalhistas no nosso país? Isso mesmo, até hoje funcionam essas regras da CLT, né? Então, no governo de Getúlio Vargas, o registro da carteira de trabalho passou a ser obrigatório. Acima nós vimos uma imagem, né, atual do documento, aqui na página 278. E aqui nós temos umas atividades, né, que vamos responder junto. Na página 279, associe as duas colunas de acordo com a definição correta dos conceitos. O que vem a ser uma ditadura, alunos? Conforme nós estudamos, né, a ditadura é uma forma de governo, né, autoritária, que não respeita os direitos e liberdade dos cidadãos. E a democracia? Bom, é um regime político, né, que a população tem participação política e a liberdade de expressão, que é atual, como nós estamos atualmente, né, num regime de democracia. Na questão 2, vocês vão ler o box da página 278, né, e explicar o que é um populismo. Conforme nós estudamos, né, o populismo ele caracteriza um tipo de governo que aprova medidas para agradar o povo, mas atua de fato a favor dos mais ricos. E aqui, na questão 3, nós vamos ler algum trecho abaixo da CLT de 1943. Ou seja, isso aqui é uma das leis, né, uns artigos aqui da consolidação da lei de trabalho. No artigo 5º, diz o seguinte: a todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual sem distinção de sexo. Ou seja, a mulher, pelas leis, ela tem que ter o mesmo salário que o homem, né? Já no artigo 58, a duração normal de trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias. Ou seja, por lei, ele passou de ser 14 horas e passou a ser 8 horas diárias, inclusive instituições privadas, que não fosse do governo. Letra A, a lei trata homens e mulheres de forma igual. O que vocês acham, conforme essas leis aí? Isso mesmo, sim, pois o artigo 5º da lei afirma que não haverá distinção de sexo em relação aos salários. E na letra B, qual a duração formal da jornada de trabalho segundo a CLT? Aí, olha, a duração, segundo a CLT, né, é de 8 horas. Aí você tem que sublinhar, né, onde é que fala isso nesse texto. Então, já está aí, ó, sublinhada, né, 8 horas diárias. E assim, alunos, nós terminamos com mais uma aula de história, né? Muito obrigada aí. Qualquer dúvida, estamos aqui. Tchau, tchau.